Olá, pessoal, tudo bem aí? Surgiram algumas dúvidas para fazer um exercício do terceiro bloco que fala sobre idade. Quantos anos você tem? Eu tenho 8 anos. Quantos anos Ana tem? Ana tem 19 anos e assim por diante, tá bom? Então eu vou explicar com os exercícios da folha para ficar mais fácil da gente entender. Vamos lá então. O primeiro exercício da folhinha era How old is Emily? Tá? Quantos anos tem a Emily, né? E aí, lá na folhinha tinha o desenho, eu vou mostrar depois para vocês, dizendo que a Emily tinha 5 anos. Mas como eu respondo Emily tem 5 anos em inglês? Vamos lá. Essa perguntinha aqui, How old is Emily? A tradução dela ideal seria quantos anos tem Emily? Por quê? How old, essa partezinha aqui, ó, ela significa quantos anos. Is significa em inglês está. Então, é como se a gente dissesse com quantos anos a Emily está. Ela está agora, hoje, este ano. Este ano, né? Agora, a Emily tem 5 anos. Mas fica estranho falar está em português. Então, a gente já traduz como tem. Então, how old is Emily? Quantos anos tem a Emily? O is já passa nessa frase a ter o sentido de tem. E a resposta, Emily is 5, ou seja, 5 years old. Esta palavrinha aqui, ó, years, significa anos em inglês. E years old, anos de idade, tá? Então a gente sempre vai colocar nas respostas esse finalzinho, years old, tudo bem? Mas como a gente vai montar essa resposta? Que a Emily tem 5 anos. Vocês vão observar que em inglês a Emily vem aqui no final da frase, ó, Emily. E antes dela tem a palavrinha is, que significa o tem. Quando você vai montar a resposta para o exercício, você vai colocar primeiro o nome, tá? Aqui tá Emily, mas poderia ser Maria, poderia ser Ana, poderia ser Joaquim, tanto faz. Primeiro vem o nome, Emily, ó a resposta aqui embaixo, ó, começando a ser feita. Emily, depois o o número da idade dela, que é 5, e o years old. Quando você criou essa frase, Emily is 5, que é o 5, years old, você está respondendo Emily tem 5 anos de idade, tá bom? Então a pergunta é How old is Emily? A resposta, Emily is 5 years old. Todo lugar que tem um número, você não precisa escrever ele, pode colocar ele assim no formato numérico mesmo, tá bom? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Aí eu peguei mais um exemplo da folha. Um exemplo é a da letra D, o exercício D, quando tem duas pessoas, Teresa e Gabriel, duas crianças, tá? Então a gente já vai observar que não tem mais o is. Olha que interessante. Quando eu tenho a Emily, eu tenho o is. Mas quando eu tenho Teresa e Gabriel, duas crianças, antes do nome deles vem a palavrinha are, tá? Então vamos lá. How old? A gente já sabe que significa quantos anos. Are significa tem. Teresa e Gabriel. Por que o are? Quando você tem mais de uma pessoa, você sempre vai usar are, tá bom? Então, how old are Teresa e Gabriel? Eu posso trocar? Eu posso colocar o are aqui na Emily e o is lá embaixo? Não, não pode, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que lá no exercício já tem a dica do que você vai colocar e os números. Então, olha lá. How old are Teresa and Gabriel? Aí vem a resposta. Teresa and Gabriel are 8, ou seja, 8 years old, anos de idade, tá bom? Então, simples até aqui, né? Quando você tem uma pessoa, você coloca is. Quando você tem duas pessoas ou mais, você coloca are, tá bom? E lembrando, sempre o nome da pessoa na frente. Inicia a frase com o nome das crianças, tá bom?